Graça e paz. Nós vamos estar lendo agora a palavra do nosso Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 40 ao 46. Está escrito assim, versículo 40. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com chuvas e vento, e veio uma grande chuva. Palavra do nosso Deus. Interessante que, depois de Deus ter cumprido o seu juízo sobre o povo, e do povo já temeroso, um coração já contrito diante do Senhor, então, depois de Deus ter cumprido o seu juízo sobre os profetas de Baal, finalmente Elias pôde anunciar a bênção de Deus sobre a nação. E a palavra de Deus diz que a chuva viria. E então Elias, parece que Elias sabia com quem ele não poderia contar naquela empleitada de oração, de guerra, assim, espiritual. Porque nós sabemos muito bem que o rei da nação é a primeira pessoa indicada a estar numa guerra. Mas nessa guerra que Elias estava para iniciar, era uma empleitada de guerra pela fé, e também é uma guerra espiritual. Ela não tem nada a ver com uma guerra assim, comum de um rei, de qualquer outro tipo de guerra, né? Então, a guerra espiritual é algo que requer da gente uma posição muito séria, uma posição assim tremenda diante do nosso Deus. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: então o que Elias fez? Ele viu que o rei Acabe não era um homem qualificado para estar numa empleitada de uma guerra espiritual. Então Elias, com toda a sua sabedoria divina, ele falou para o rei Acabe: sobe e vai beber e comer. E enquanto o rei Acabe subiu a beber e comer, o que Elias fez? Elias pegou, colocou, dobrou inclinou-se por terra e colocou os seus joelhos, o seu rosto entre os joelhos. E ali ele começou a clamar, a orar, e foi orando e buscando a Deus ali. Só que Elias, ao ele estar ali buscando a Deus, ele colocou um moço para estar olhando se a chuva viria ou não, porque ele não queria ser incomodado durante aquele período de oração. E eu quero falar para vocês que nessa empleitada dessa guerra de oração, há vários fatores que traz a eficácia, porque a eficácia ela depende da comunhão, do homem, e também não só da comunhão, como a harmonia do homem para com Deus. Na eficácia depende de nós falarmos com Deus, mas nós temos que ouvir a voz de Deus.
Então nós precisamos de estar também obedecendo a Deus e andando de acordo com a palavra de Deus. E também nós temos que saber que se nós tivermos pecado não confessado, nós não podemos assim entrar numa guerra espiritual. Nós temos que nos consertar primeiro, porque a palavra de Deus é muito clara que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, nós podemos pedir tudo o que nós quisermos que será feito, mas nós temos que estar totalmente em comunhão com o nosso Deus. Eu quero falar também que Elias, ele orou com determinação. Elias também não só orou com determinação, ele sabia o que ele queria. Então ele também orou com esperança. Ele orou 7 vezes. E não só também com esperança, ele orou com fé, ele orou dentro da palavra de Deus. E ele também não só orou como dentro da palavra de Deus, como também dentro de tudo aquilo que ele desejava naquela oração dele ali de guerra. Ele estava ciente, confiado que Deus iria dar a ele a resposta. E eu quero fazer uma pergunta para vocês neste momento. E você está disposto a orar com fé? Pensa nisso, medita. Porque se você orar com fé, a chuva que você está precisando na sua vida, ela vai descer. Mais uma vez, vou deixar com uma experiência para vocês. Eu viajei, né, e chegando numa cidade, eu fui orar na casa de um jovem, e ali naquela casa tinha 2 filhos, um era jovem e o outro adolescente. Então o que acontece? Acontece que o adolescente, Deus falou para ele que ele ia ser médico. E o jovem, Deus disse para ele que ele ia ser empresário. E o adolescente ficou muito nervoso. Ele não gostou de saber que ele ia ser médico, porque ele queria ser empresário também. Porque os pais deles um grande empresário. Então, mas esse adolescente obedeceu sim à voz de Deus, aquilo que Deus tinha falado, e logo que ele cresceu mais um pouco, ele foi, tentou o vestibular, né, de medicina, mas a primeira vez ele não passou. Aí ele tentou novamente, ele tentou várias vezes e não conseguiu passar. Então ele ligou para mim e me fez uma pergunta e disse assim: pastora, é certo eu ficar tentando vestibular em cima de uma profecia? Eu disse para ele: meu filho, Deus disse para mim que você ia ser médico. Agora Deus não falou para mim quantas vezes você teria de enfrentar o vestibular. Porque nós somos assim, meu filho. Quando Deus fala com a gente, nós queremos assim receber a bênção imediato. Mas muitas vezes Deus, ele nos prova para ver se nós acreditamos mesmo naquilo que ele falou. E eu disse assim para ele: você conhece o profeta Elias? Ele falou: claro que eu conheço o profeta Elias. Eu falei: pois é, o profeta Elias, um profeta daquele, um homem de Deus, como você conhece, ele orou 7 vezes para que houvesse chuva. E na 7ª vez foi que a chuva veio. Então eu quero te falar, meu filho, faz o seguinte, vai tenta mais umas vezes, porque, e lembra de Elias, talvez seja necessário que você tenta mais algumas vezes. E de repente, né, depois dessa conversa dele comigo, na 2ª vez que ele tentou o vestibular, ele passou. E essa semana ele ligou para mim e disse: pastora, eu falei: fala. Ele disse assim: pastora, eu quero te falar que meu nome mudou. Eu falei: como assim que seu nome mudou? Ele disse: agora meu nome é Antibiótico. Eu falei: antibiótico? O que tem a ver essa mudança do seu nome por antibiótico? Ele falou: sabe, pastora, porque eu agora estou na frente aí da pandemia, né, do vírus, então ninguém me vê. Então é só de 12 em 12 horas que eles estão me vendo. E eu disse assim para ele: meu filho, então vou aproveitar e perguntar para você algo. Se fosse hoje para você parar
né, com a medicina e voltar a ser um empresário, qual dos dois você queria? Ele disse, claro, que é a medicina, porque hoje eu sou feliz na medicina. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que quando Deus fala com a gente, não desista a primeira vez, nem a segunda, porque Deus não mente, Ele não pode mentir. E Deus é que nos capacita, e Deus tem a hora certa para cada coisa. E este jovem hoje, né, esse médico hoje, ele chama Lucas. Eu deixo aqui mais uma experiência para vocês. Agradeço vocês de todo o coração, né, por estar assim participando aí dessas mensagens que eu tenho enviado, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Muito obrigada.